Boa noite, senhores vereadores, vereadora Ana. Declaro sessão aberta. Boa noite, população que nos assiste. Convido a todos para fazer a oração do Pai Nosso. Se tratando de sessão ordinária, vamos direto aos trabalhos. Peço para o primeiro secretário que faça a leitura da ata número 028 de 2020. Ata número 028/2020, da sessão ordinária do dia 10/8/2020, da 15ª Legislatura, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores, Rondão, Estado do Paraná, com comparecimento de todos os senhores vereadores, com exceção do vereador Edevan Lopes das Neves. Após o senhor presidente, solicitou o primeiro secretário para que fizesse a leitura da ata número 27 de 2020, da sessão anterior, que lida foi aprovada sem emendas ou impugnações. Em seguida, o senhor presidente passou para o pequeno expediente, onde não havia nada na pauta. Seguindo, o senhor presidente passou para o expediente comum, onde usou da palavra o vereador Rafael Colombo Cuco, onde solicita desta casa que faça um levantamento de todos os requerimentos dos vereadores a respeito dos pedidos de quebra-mola para a rodovia Paraíso do Norte a Rondão, da Vila Rural Abatedouro até o Hotel Hudson, sendo que todos sabemos o que aconteceu no último final de semana. Teve 3 acidentes ali e um fatal. Eu tive lá presente na hora do acidente e o pessoal me pediu para que fizesse uns requerimentos em nome de toda a casa para o DR, e que seja providenciado mais 3 quebra-molas. Um na frente do Hotel Hudson, um na frente do Abatedouro, um mais na Vila Rural. Após disse que seria interessante fazer um abaixo-assinado. Após, aparteou o vereador Marcelo Trevisan, dizendo que um abaixo-assinado seria interessante, como foi feito com o caso da água nos conjuntos do DR. Foi um abaixo-assinado que teve mais força para que a Sanepar sancionasse o problema da água, daquele meu pedido. Seguindo, aparteou o vereador Edson Roberto Rocha, dizendo que nós temos a oportunidade de mostrar para o DR a preocupação que nós já tivemos com outros acidentes que já aconteceram. Então, desde 2017, tem requerimentos nesta casa, nesse sentido, de vários vereadores, pedindo a proteção da vida dos rondonenses, tanto na rodovia na frente da Framboyant, quanto na rodovia que vai para Guaporema também. Então, eu acho interessante fazer um juntado e fazer um só requerimento em nome da casa, para ter mais força política, para que o fato do DR olhe para Rondão e faça esses quebra-molas. Nós temos 2 quebra-molas ali, que a gente sabe que foram conseguidos duras penas também. Então vamos fazer esse trabalho para que todos possamos evitar mais acidentes naquele perímetro. Retomando a palavra, o vereador Rafael diz que temos 2 quebra-molas ali, mas o certo é refazer, pois estão tão baixos que os carros passam e nem sentem. O correto mesmo seria lombadas eletrônicas, mas como a gente sabe da dificuldade de conseguir, até para cidades grandes. Agora, os quebra-molas, para o momento, eu acho que seria suficiente. Seguindo o vereador Cleiton Barros, fez requerimento verbal no mesmo sentido, dizendo que os moradores do conjunto São Pedro, que saem dali na rodovia, sendo que ao entrar no conjunto, adentram em alta velocidade, com seus carros e motos, sendo que já houve vários acidentes ali. Então, peço que seja visto com o prefeito, como responsável pelo setor rodoviário e o DR, para que seja feito esses quebra-molas. Sabemos que tem requerimentos de praticamente todos os vereadores, e da vereadora Ana, desde 2017. E a gente fica ali na guarda de ter esses atendimentos.
Seguindo, falou sobre a iluminação pública, agradeceu o setor competente, pois na sessão passada pediu, o vereador Mílio também pediu, porque a gente escuta a reclamação da população. Então, Adriano e o Eduardo Isabelinha estão trabalhando com esse serviço, e eles colocam uma luminária em frente ao depósito Rio Verde, ao nosso pedido, pois fazia 3 anos e 4 meses que eu pedi. Então, eu agradeço esses 2 funcionários pelo atendimento no nosso pedido. Seguindo, usou da palavra o vereador Edson Roberto Rocha, parabenizando a Assembleia Legislativa do Paraná, pois hoje teve a eleição da nova mesa para o biênio 2021-2022, onde o atual presidente Ademar Traiano foi reconduzido ao cargo de presidente e o nosso deputado estadual, representante do nosso partido, o PSL, foi eleito como segundo vice-presidente, sendo o primeiro negro a ocupar um cargo na mesa diretora do LAEP. Seguindo, usou da palavra o vereador Donizete Ruggeri, dizendo sobre a alocação do quebra-mola. Mencionou ainda que seria importante fazer o levantamento junto ao Batalhão de Cruzeiro do Oeste e a Polícia Rodoviária do número de acidentes acontecidos nesses últimos anos. Após, sugeriu que todos os vereadores fossem lá no local deste último acidente e fizessem uma gravação de um vídeo com os dados de todos os acidentes em mãos. A gente mandaria para o chefe do DR e para a Casa Civil, na capital do estado, para que fossem tomadas as providências cabíveis. Após, o vereador Donizete solicitou ao senhor presidente que seja colocado no plenário desta casa o nome do ex-vereador Oswaldo Trevisan, uma vez que já foi objeto de aprovação de um projeto de lei de minha autoria. Seguindo, não havendo mais nada a se tratar, o senhor presidente passou para a ordem do dia, onde havia na pauta o projeto legislativo de número 27/2020, que trata das contas justas do TCE do exercício 2017, de interesse do senhor Ailton Alfredo Raloto. Seguindo, de postos pareceres favoráveis das comissões pertinentes, o senhor presidente deixou a palavra franca, usando o vereador Donizete Ruggeri, fazendo as devidas explicações sobre o deferido projeto de decreto legislativo, sendo que está apto a ser aprovado, pois não há nenhuma irregularidade de parte do Tribunal de Contas, vindo com as devidas aprovações. Após, o mesmo foi a votação sendo aprovado por 7-0, em turno único, seguindo a via de número 028/2020, relatório do exercício 2018, de responsabilidade do senhor Ailton Alfredo Raloto. Seguindo, depostos os pareceres favoráveis às comissões pertinentes, o senhor presidente deixou a palavra franca, usando o vereador Donizete Ruggeri, fazendo as devidas explicações sobre o referido projeto de decreto legislativo, sendo que está apto a ser aprovado, pois não há nenhuma irregularidade da parte do Tribunal de Contas, vindo com as devidas aprovações. Após, o mesmo foi a votação, sendo aprovado 7-0, em turno único. Seguindo, havia na pauta o projeto de lei número 04/2020, de autoria do vereador Donizete Ruggeri, que dispõe sobre a nomenclatura oficial do Paço Municipal, como Paço Municipal Prefeito José Augusto Mussambani. Após pareceres favoráveis, comissões pertinentes, o autor discorreu sobre o projeto de lei, como também os vereadores Edson Roberto Rocha, Mílio Sardeto, que constam nas notas tacográficas da casa. Após, havia na pauta o projeto de lei número 05/2020, que dispõe sobre nomenclatura oficial da estação rodoviária, como Estação Rodoviária Pioneiro João Borges de Nascimento, de autoria do vereador Edson Roberto Rocha. Seguindo, de postos pareceres favoráveis comissões, o vereador Edson Roberto discorreu sobre o projeto de lei, bem como os vereadores Cleiton Barros e Emílio Sardeto, onde ficam constados nas notas tacográficas da casa. Em seguida, não havendo mais nada na pauta, o senhor presidente passou para as explicações pessoais, onde usou da palavra os vereadores Marcelo Trevisan, Edson Roberto Rocha e Cleiton Barros. Após, não havendo mais nada na pauta, mais nada a se tratar, o senhor presidente agradeceu a todos e declarou encerrada a sessão. Coloco a ata número 028/2020 em apreciação dos vereadores. Para impugnação, ressalva. Aprovado por todos os vereadores aqui presentes. Não temos nada no pequeno expediente.
Passamos para o expediente comum. Vereadores que queiram fazer uso da palavra. Bola. Vereador Edson. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Senhor presidente, eu venho hoje aqui fazer alguns requerimentos sobre requerimentos já feitos aqui por mim nessa casa, que ainda a gente não obteve uma resposta do Poder Executivo. A primeira que nós fizemos, inclusive eu e o vereador Miro fizemos junto, é sobre a prestação de contas do recurso oriundo para combate ao coronavírus. Essa resposta nós não obtivemos até hoje, e o nosso regimento interno, a nossa lei orgânica, ela consta que o prefeito tem que nos responder a todas as indagações feitas por essa Casa de Leis. Essa é a primeira, tá, que a gente está fazendo aqui. A segunda, eu venho requerer também verbalmente que o Poder Executivo coloque as contas do ano de 2019 aqui na Casa de Leis para nós fazermos o detalhamento das mesmas, né? Ela deveria já estar aqui desde maio e, infelizmente, o Poder Executivo ainda não disponibilizou para essa casa e para os vereadores e para a comunidade em geral fazer a sua análise. E lembrando sempre que todos os nossos requerimentos, inclusive esse agora, ela de novo então, né? Volta de novo, né? De novo, Robertão. De novo, porque tá. Beleza? Então, senhor presidente, que esses requerimentos todos que nós fizemos, tá? Mais esse requerimento verbalmente da prestação de contas, disponibilizar aqui para o Poder Legislativo e dizer, né, que tudo isso aí é sob pena de improbidade administrativa do Executivo e não está enviando e não está cumprindo a lei orgânica do nosso município. Tá? Era o que eu tinha para hoje. Obrigado. Temos mais nada no expediente comum, passamos para a ordem do dia. Projeto de lei de número 006 de 2020. Projeto de Lei 006/2020, súmula, dispõe sobre a nomenclatura oficial do ginásio de esporte e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores Rondão, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a nomenclatura oficial do ginásio de esporte do município como ginásio de esporte Professor Milton de Campos. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Edifício da Câmara Municipal de Vereadores Rondão, Estado do Paraná, em 10 de agosto de 2020. Edson Roberto Rocha, vereador PSL. Coloco o projeto de lei de número 006 de 2020 em discussão dos vereadores. Pois não, Senhor vereador? presidente, para discutir o projeto, é um projeto que nós, conversando com várias desportistas do nosso município, e que sempre as pessoas falam do professor Milton, né? Aqui, vários de vocês foram alunos do professor Milton, né? Todo mundo sabe do tempo que ele esteve aqui em Rondon, sempre trabalhando pelo esporte da nossa cidade. Então, em conversa com familiares dele, com populares, nós chegamos aí à apresentação desse projeto de lei, onde dispõe da nomenclatura oficial do ginásio de esportes de professor Milton Campos, né? Muito importante colocar professor Milton Campos, porque a população conhece o professor Milton, né? Todo mundo é professor Milton. Como eu sou professor hoje e todo mundo me chama pelo apelido de professor Bola, então fica caracterizado como professor.
E nada mais para nós que somos professores de educação física, que um ginásio de esporte tem o nome de um professor de educação física. Ainda mais um professor que fez uma história aqui no nosso município de Rondon, né? Não foi meu professor, mas cheguei a jogar contra Rondon antigamente nos jogos em Umuarama, onde eu era de Santa Isabel de Ivaí, e nossas equipes se confrontaram lá nos jogos em Umuarama. Então, eu conheci o professor Milton, né? E eu conheci os seus filhos. Hoje tenho uma amizade com os filhos dele, né? Que sempre estão aqui em Rondon. E nós estamos apresentando, esperando o apoio de todos os vereadores, principalmente daqueles que tiveram a oportunidade, né? De ter o professor Milton como seu professor, sabendo da sua honestidade, do seu trabalho sempre pelo bem da nossa comunidade. Obrigado pela atenção. Uma parte. Pode falar. Pois não, Eu quero parabenizar Vossa Senhoria por essa escolha. Foi um professor que eu acho que foi professor meu, do Cleito, do Marcelo, do Roberto, acho que a Ana também, né? O Rafael, não sei se pegou a época dele, não pegou. O Donizete também foi professor. Não sei, o Miro acho que não teve, né, Miro? Foi também. Então, eu acho que é de grande valia. Uma pessoa, um ótimo professor que deixou o seu legado aqui em Rondon. Está enterrado aqui em nossa cidade. Então, quero já deixar meu parecer favorável, meu voto favorável. E parabenizar Vossa Senhoria por esse projeto, tá? Então, sou de pleno acordo ao projeto do professor Bola. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Ana. Também quero aqui, senhor presidente, deixar o meu agradecimento às palavras do professor Edson Roberto Rocha e autor do projeto, vereador Edevan também, que fomos alunos do professor. E ele treinou muitas equipes de futsal aqui em Rondon, disputamos jogos abertos, assim como o professor Edson disse, que eu me lembro em Umuarama, que nós tivemos uma das melhores equipes de futsal de Rondon, que aquele professor, ele tinha amor naquilo ali, sabe, a gente se dedicava mesmo, coisa que você lembra com saudade e com carinho. O Edevan disse, fizemos algumas finais de jogos, né, Edevan, contra times do professor Milton ali, então e os familiares deles também, o Alexandre, o Wilton esteve por aí, conversou com você, né, professor? Então é um legado que a gente deixa aí, e desde já deixo meu voto favorável, que eu acompanhei também a trajetória dele ali, quando o Donizete assumiu a Secretaria de Esporte, né, Donizete? Você deu um suporte a ele sempre, a nós que naquele tempo a gente era uns jovens garotos aí que sempre tinha campeonato de futsal, e Rondon foi uma das cidades mais respeitadas no futsal da região, não era, Donizete? Era Farmácia São Lucas, Ivo Pneus e Rondon, era um dos melhores times. Então isso fica com saudade. Desde já, deixo meu voto favorável, senhor presidente. Eu também quero aqui manifestar meu apoio ao projeto do vereador Edson. Um projeto que realmente faz por merecer, né? Um professor, ele foi meu professor, como foi professor de vários aqui, colega, né? E um grande incentivador do esporte em Rondon. Rondon, no tempo do professor Milton, tinha várias modalidades. Era basquetebol, era voleibol, né, futebol de salão. Enfim, ele era um apaixonado pelo esporte. Um homem que deixou sua marca aqui no município, né, e deixou muita história dentro do esporte. E eu acho que essa homenagem é justa e, desde já, eu quero deixar meu voto favorável também ao projeto. Obrigado. Mais ninguém? Coloque o projeto de lei número 006/2020 em votação. Vereadores favoráveis se manifestem, ao contrário, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Temos nada na ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Vereadores que queiram se inscrever? Faz 2 projetos, senhor presidente. Não está aqui. 04 e 5. Mas não está aqui.
Então vamos lá, ficou para trás esses dois projetos, vamos voltar. Projeto de lei de número 004 de 2020. Súmula. Dispõe sobre a nomenclatura oficial do passo municipal e de outras providências. Coloco o projeto de lei em discussão. Em votação. Projeto de lei de número 004 de 2020. Vereadores favoráveis se manifestam, ao contrário permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores aqui presentes. Projeto de lei de número 005 de 2020. Súmula. Dispõe sobre a nomenclatura oficial da rodoviária de Rondão e da outras providências. Coloco o projeto de lei de número 005 de 2020 em discussão. Coloco o projeto de lei de número 005 de 2020 em votação. Vereadores favoráveis se manifestam, ao contrário permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores aqui presentes. Não temos nada mais na ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Vereadores que queiram se inscrever. Vereador Edson com a palavra. Senhor presidente, demais vereadores, venho só falar sobre esse final de semana, né? Nós tivemos aqui em Rondon a entrega de maquinários, né? Equipamentos para a nossa atendimento ao nosso produtor rural, né? Onde nós tivemos ali 4 veículos, né? E também 2 pá carregadeira e um rolo compactador, né? Ali entregue. A minha indagação é a seguinte, que não foram colocados ali o nome de todos os deputados que destinaram o recurso para a compra daqueles veículos, né? Então, fica difícil você sair daqui de Rondon, ir até Curitiba, conseguir um recurso para o município, não é para o prefeito, né? Sempre falo para os deputados e para os seus assessores. Ah, mas você vai levar um recurso para o prefeito? Não, não vou levar recurso para o prefeito, eu levo recurso para a comunidade, para a cidade. Então, o mínimo que o prefeito tem que valorizar é o vereador que faça seu pedido e também o deputado que coloca a sua rúbrica lá, porque senão não vem o recurso para Rondon. Então, equipamentos ali de mais de R$300 mil, né? Carros no valor de 35 ou mais, que o deputado colocou do seu recurso, que nem base dele o Rondon não é, mas colocou o recurso para Rondon ao nosso pedido, né? Ele atendeu ao vereador, atendeu à liderança política e o deputado quer pelo menos o nome dele que seja ali colocado para a população saber que ele prestou um serviço para a comunidade. Então, é só dizer isso para deixar registrado aqui, que nós, de fato, trabalhamos, além do trabalho do vereador, e trabalhamos em busca de recurso para a comunidade. Nunca busquei um centavo para o prefeito, sempre para a comunidade. Tanto na saúde, na educação, na infraestrutura, na agricultura, tudo é para a nossa comunidade. Só deixar isso aí registrado, senhor presidente. Não temos mais nada para hoje. Agradeço a presença de todos. Todos tenham uma boa noite, o público que nos assiste e que Deus nos acompanhe. Declaro a sessão encerrada.